praticamente 100 dias de governo, ainda vai se completar. Me fale o que foi realizado nesses 100 dias. Tenho enfrentado, Gildásio, grandes obstáculos? Tenho, mas estou seguro, estou tranquilo do planejamento na Secretaria de Saúde. A construção de um trilho, um rumo correto e colocar este trem no trilho, isso nada mais é do que nossa obrigação como gestor. A velocidade de chegar ao local certo e aonde a população quer chegar, que é com seus postos de saúde bem instalados, estruturados e com medicamento e médicos, isso vai chegar no seu tempo. É bom que a gente quer e planeja chegar no tempo mais hábil e rápido possível, mas tem que ser feito uma coisa de forma responsável. E do ponto de vista da retrospectiva, Gildásio, como você bem colocou aqui, nós encontramos a Secretaria de Saúde completamente devastada. Nós encontramos o almoxerifado da Secretaria de Saúde completamente desabastecidos. Nós encontramos as unidades completamente desfalcadas e sem estrutura alguma para poder garantir dignidade aos servidores, a quem eu cumprimento todos os servidores da Secretaria de Saúde, porque há muito já trabalham nesta pasta, mas trabalham de forma sofrida, trabalham de forma muitas vezes insalubre dentro dessas unidades de saúde que estão todas precárias. É o diagnóstico que nós fizemos e continuo reafirmando isso. Ainda ontem apresentava um planejamento, um cronograma, o diagnóstico dessas unidades ao Conselho Municipal de Saúde na Câmara de Vereadores. Então, portanto, nós encontramos aqui um tripé devastador, que na verdade tem que ser o principal tripé da saúde pública, que é unidades bem estruturadas, profissionais nas unidades e medicamentos, como material penso de curativo. Nós não encontramos unidades estruturadas, nós não encontramos profissionais que contemplassem a toda a assistência e nós não encontramos medicamentos. Então, sem esse tripé, a dificuldade ela só aumenta. Mas eu quero tranquilizar a população que, diante de um cenário crítico desse, se você não tem noção nenhuma do que procura, quem não reconhece efetivamente o que procura, jamais vai encontrar o resultado. Nós sabemos onde queremos chegar, nós temos um planejamento, mas para isso, para tanto, é necessário a gente atravessar vencendo cada dia a sua agonia. São quase, como você bem colocou, Gildásio, 100 dias de operação dentro da Secretaria de Saúde. E dentro desses 100 dias, as conquistas, eu considero, elas foram fecundas, porque essas conquistas, elas vão dar a base para que a gente possa atravessar e chegar em cada unidade dessa, reformulando os seus padrões de atendimento, a sua estrutura e o mecanismo da pasta como um todo. Então, foram quase 100 dias em que nós tivemos algumas conquistas que eu vou citar e abrir espaço para você fazer suas devidas e convenientes perguntas e a população, no sentido de reestruturar a Secretaria de Saúde diante desse caos que eu encontrei. Qual o projeto para melhorar esse tripé que o doutor citou aí, que encontrou de uma forma absurda, né? Que não funcionava? Esse tripé que são os postos em condições aceitáveis, a questão de suprir a necessidade dos médicos e a questão dos medicamentos para as pessoas mais carentes, para as pessoas que mais precisam, doutor Leandro. O que nós fizemos? Já nos primeiros dias, fazendo essa retrospectiva, no primeiro dia de governança aqui, no primeiro dia, já como titular da pasta, nós fizemos a mudança da Secretaria de Saúde. Daí vai já um crédito à gestão, porque saímos em apenas 2 dias, dia 2 e dia 3 de janeiro. Recordo-me bem, recordo-me inclusive com certa saudade, porque foi o dia que eu cheguei na cidade, o dia que eu convoquei e motivei já naquele momento os servidores da saúde a me ajudar, carregando todos aqueles pesos, carregando toda aquela estrutura e saindo daquela sede arcaica, anacrônica, pouco acolhedora, caríssima para a realidade de custeio que todo o país atravessa. Nós aí, daquele dia em diante, em apenas 17 dias, nós conseguimos inaugurar a sede da Secretaria de Saúde. Uma sede acolhedora, departamentalizada, dividido todos os departamentos da assistência e administrativo financeiro para poder melhor trabalhar pela saúde. Nós deflagramos o processo também de reestruturação do almoxerifado. O almoxerifado da Secretaria de Saúde de Santo Antônio de Jesus não vai dever, já não deve, desde a sua construção,
a nenhum outro almoxarifado. É um almoxarifado moderno, é um almoxarifado amplo, é um almoxarifado que está vizinho ao gabinete do secretário. Quando eu abro a janela, eu visualizo o almoxarifado, atravesso em poucos passos, estaria ali naquele almoxarifado para fiscalizar a dispensação de medicamentos, para ajudar os farmacêuticos que tanto soam ali dentro para poder conduzir esses medicamentos e melhor elencar essas planilhas de remédios. É um almoxarifado, sobretudo moderno, e respeita os padrões da vigilância e os padrões da assistência. Então vejamos, nós reconquistamos o nosso território, porque a sede da Secretaria de Saúde dá dignidade ao servidor, dá dignidade ao usuário. Do ponto de vista do horário, encontramos aqui um horário administrativo que encerrava às 14 horas, tanto na assistência quanto na administração, com pausa para o almoço, obviamente. Então, portanto, o tempo era muito curto para poder dar celeridade e responder às demandas da população. O que fizemos? Hoje, a Secretaria de Saúde, ela funciona até às 17 horas, em horário administrativo. Antes funcionava até às 14. Antes funcionava até às 14. Além de funcionar até às 17 horas, nós temos o turnão noturno, onde eu me reúno com os meus diretores, onde eu me reúno com os departamentos, onde nós estamos ali despachando, arregaçando as mangas, discutindo, planejando e replanejando a Secretaria de Saúde. Então essa é uma missão extremamente importante. De igual modo, nas unidades de saúde, deflagramos esse projeto para que as unidades, os servidores, voltasse a sua motivação, a sua autoestima, porque o planejamento chegou e a gestão chegou, no sentido de funcionar até às 17 horas na assistência. É bem verdade que ainda falta medicamento e profissionais de saúde, eu vou chegar neste ponto e como nós vamos atravessar. Então essas foram conquistas importantes. Em relação ao medicamento, nós aqui não ficamos na inércia, porque não encontrei um almoxarifado completamente abastecido. O que é que nós fizemos? Tratamos de comprar os medicamentos, aproveitamos o registro de preço 2016, que a administração pretérita deixou vergonhosamente decair, e aí a gente teve que reabastecer em medida de urgência. Existem alguns medicamentos já nas unidades de saúde. É bem verdade que eu preciso de medicamentos de outra espécie de custo, de outra magnitude, de outra especificação, mas vai chegar. Nós baixamos uma portaria multidisciplinar no sentido de recuperar a nossa relação de medicamentos com base no RENAME, a Relação Nacional de Medicamentos. Esta portaria vai estabelecer critérios substitutivos aos medicamentos, ou seja, se Gildásio, paciente, chega na unidade de saúde com uma prescrição de valsartana e eu tenho na minha unidade losartana e guarda as mesmas condições para tratar aquele doente de hipertensão arterial, por que não substituir? Por que encarecer mais o custo de compra de medicamentos na Secretaria de Saúde? Isso é economia, isso é gestão de verdade. Se de fato não puder substituir e o profissional médico atestar que precisa ser aquela medicação, aí nós vamos fazer uma ampla averiguação de anamnese desse paciente, mediante um relatório médico bem detalhado, não pode ser somente uma receita, uma verificação com o serviço de assistência social, e aí a gente vai deflagrar a compra desse medicamento. Além da gente ter um lote específico de registro de preço para medicamentos excepcionais, medicamentos mais custosos, medicamentos que são de extrema importância para a população. Então, para tudo isso, requer um planejamento. Ontem, exatamente ontem, estava eu na Secretaria de Administração para observar em que pé ficou, qual foi a situação do certame licitatório de medicamentos. Mais de 25 lotes de medicamentos, mais de 20 prestadores compareceram a um processo de licitação transparente, dialogado, amplo, planilhas bem desenhadas, inclusive foi algo de elogio público de ter 25 lotes ofertando toda a espécie de medicamento, medicamentos modernos para hipertensão arterial, para diabetes, material de curativo, penso, para abastecer o SAMU. Infelizmente, alguns lotes fracassaram por questões de especificações, mas a gente tem que respeitar isso para não cair nos vícios formais, inclusive, de uma licitação que tem que ser bem ampla, bem transparente e do ponto de vista da sua descrição bem clara. Se aquilo que se pediu o laboratório tem, é aquilo que tem que ser fornecido. Sem falar que tudo será testado antes de ser entregue à população esses devidos lotes. Então, essas foram medidas, Gildásio, enérgicas, administrativas, no sentido de fornecer medicamento à população. Eu não tenho dúvidas que abril, maio,
esse semestre que ainda não terminou, nós vamos contemplar o abastecimento de todas as unidades de saúde, porque nós, ao fim e ao cabo, concluiremos, falta pouco, este certame licitatório de medicamentos com essas pautas que eu coloquei aqui, que precisam realmente passar por um controle interno, uma ampla averiguação da administração, porque a Secretaria de Saúde apenas é o órgão motivador que justifica a necessidade de contratar, de fazer aquisição de determinado material e insumo. Então isso para atravessar essa crise de desabastecimento. Mas ainda tendo um almoxarifado central ao meu lado e com padrões de dispensação. Eu convoquei os meus diretores dizendo, se o almoxarifado central da Secretaria de Saúde ainda padece pela necessidade de mais farmacêuticos, nós não podemos ficar na inércia. Vamos deflagrar um plano de time rápido, de resposta rápida, para poder chegar até o almoxarifado, ajudar na dispensação, entender a realidade de cada unidade de saúde. Quanto aos profissionais médicos, é um outro certame licitatório, os profissionais da área de saúde. É necessário, Gildásio, ter uma responsabilidade mais do que dobrada em relação a esta contratação. Primeiro porque é uma contratação volumosa, é uma contratação robusta, é uma contratação de uma ordem, de um valor, como você bem introduziu aqui, do profissional da área de saúde, que precisa ser dignamente remunerado. Sim. E são muitos profissionais. A assistência, nós estamos sobrevivendo com o TAC, celebrado pelo Ministério Público, a quem eu agradeço, a todos os promotores de saúde do Ministério Público de Santo Antônio de Jesus, os promotores voltados para a saúde, melhor dizendo, porque o Ministério Público guardou, naquele momento ali, o sentimento maior de proteger, como bem faz o órgão em todo o país, a população de Santo Antônio de Jesus, por critérios da assistência, porque se fez necessário naquele momento, quando há uma inércia, quando há uma pedalada, quando há uma falta de planejamento, os órgãos controladores precisam entrar para salvaguardar os direitos constitucionais da população. Então, pomos em relevo o direito à saúde. Eu sobrevivo desse TAC celebrado pelo Ministério Público, mas nós já concluímos as planilhas de profissionais da área de saúde para ter CAPES, NASF, todas as unidades de saúde, as UBS, os profissionais do SAMU, toda a assistência. Para isso, nós estamos estudando a melhor forma de contratação, porque neste momento eu não vou conseguir deflagrar um processo de contratação por concurso público para efetivar o servidor. Eu vou comprometer a saúde financeira, o departamento financeiro da Secretaria Municipal de Saúde, então, portanto, a gestão do prefeito Rogério Andrade como um todo. Para se fazer uma contratação efetiva, requer diagnóstico, recadastramento de servidor, entendimento da base do usuário, entender qual é a logística da população, como está a nossa atenção básica, se ela foi ampliada sim, de forma não planejada. Se foi ampliada de forma planejada, a gente tem que qualificar os profissionais para tanto, estar ali servindo a população. Tem que haver um amplo recadastramento desses servidores, um estudo de geração para não comprometer, como a gente sabe que existe alguns concursos públicos que enfoca a gestão, compromete a gestão e compromete gerações. Eu não sou contra concurso público. Eu, de fato, eu sou a favor do concurso público, até porque isso é um preceito constitucional e como gestor eu tenho que respeitar e prezar pela razoabilidade, e o concurso público, ele somente deverá ser feito mediante um amplo respeito à sociedade, estudando melhor a sociedade, as necessidades para aí deflagrar um processo como esse. Enquanto isso, nós temos que sobreviver com contratação temporária, mas que seja uma contratação muito bem quista pela sociedade, pelos órgãos controladores, e que a gente mostre que a gente está avançando para efetivar o profissional de saúde. Portal InfoSage. Novo como a cada notícia. Acesse www.infosage.com.br.